Oi, gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E hoje a gente vai fazer a parte interna do meu Junk Journal. Como eu tinha prometido no outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a parte interna dele e vou dar várias dicas de coisas que você já pode preparar na sua casa. Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês, que eu mostro todo o processo de construção. E é todo o processo mesmo, porque a gente costurou esse caderno inteiro. Então chega de enrolação e vamos fazer essa parte interna do journal. Mas a primeira coisa que a gente vai precisar é juntar todos os materiais que a gente tiver disponível em casa. Agora que todos os materiais já estão na mesa, a gente pode começar. A primeira coisa que eu sempre faço é expor todos os materiais que eu tenho disponíveis. E nesse caso eu tinha bastante coisa que a gente usou no workshop. E isso realmente ajudou bastante, porque eu já tinha vários recortes e coisinhas meio prontas, levemente recortadas. Então eu só peguei tudo que estava lá dentro e separei para conseguir visualizar melhor. Antes que eu esqueça, eu quero dar uma dica super legal para vocês. Uma coisa muito legal de fazer, caso você esteja começando na colagem, é pesquisar referência. E existem dois lugares super legais para fazer isso, o Pinterest e o TikTok. O Pinterest já é conhecido por ter muitas referências aesthetics, super linda, fofinhas, então lá você vai conseguir achar muita coisa sobre o assunto. Mas no TikTok, você vai conseguir ver as pessoas construindo, e é muito divertido, além de ser muito inspirador. E uma das partes mais divertidas da colagem é a composição, onde você vai testando papéis e tipos de adesivos diferentes para ver como fica. E caso você seja uma pessoa que tem um pouco de medo de simplesmente sair colando, então você não precisa, só coloca uma coisa em cima da outra, vê como fica legal. Caso você queira daquele jeito exato, tira uma foto e depois você vai colando ele bonitinho para você não esquecer do jeito que tava. Você ter contato com vários tipos de materiais diferentes faz com que a sua criatividade aumente muito mais. Então, eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu queria fazer, porque no workshop mesmo tinham várias meninas fazendo junto comigo. Então, quando você olhava pro lado, tinha várias referências interessantes. E é claro que depois de ter bastante contato com isso, eu fui consumida por esse tipo de conteúdo. Então, todas as minhas redes sociais sempre tinha alguma coisa falando sobre o assunto. Nessa primeira página, eu resolvi fazer um espacinho para eu conseguir falar um pouco sobre mim. A gente tinha um card com algumas perguntinhas básicas e que é legal você revisitar depois de algum tempo, justamente para você conseguir lembrar como você pensava e do que você gostava naquela época. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that. Eu comprei uma caixinha de cards de pintura do Van Gogh, se eu não me engano, da Shopee. E, gente, essa caixinha foi super baratinha e veio vários papeizinhos. Acidentalmente eu comprei uma repetida, então eu tenho duas. Então eu tenho menos dó ainda de usar. Sempre que dá uma oportunidade eu olho pra ver se combina e se eu gosto da ideia dele ali. Mas, assim, use e abusa das coisinhas que você tem e vai testando, porque, assim, a chance de dar errado é muito pequena. Você explorar a sua criatividade também faz com que você se conheça um pouco mais, sabe? Uma coisa que me deixou levemente chocada dessas perguntas é que eu não sabia responder todas elas. Então, aqui no vídeo eu respondi as mais óbvias, mas ainda tem algumas em branco aqui. Mas, basicamente, tem um pouco de perguntas sobre você e coisinhas que você gosta hoje em dia, como se eu fosse uma cor,
uma palavra que me define, um lugar que eu amo, uma frase favorita, um sabor especial, uma música que sempre me anima. Então, assim, isso vai mudando com o tempo e é super legal você conseguir lembrar exatamente daquilo que você gostava na época. Journal é algo tão livre, mas tão livre, que você pode simplesmente criar um universo em cada página. Tem pessoas que gostam de seguir uma linha de raciocínio, então elas começam de um jeito, elas vão mantendo o mesmo layout, as mesmas cores até o final. Mas você não precisa fazer isso. Cada página pode ser diferente da outra porque são momentos diferentes, são inspirações, são outros adesivos, outros papéis, e é muito divertido você ter total liberdade para fazer o que vier na sua cabeça. Então vamos para as próximas páginas, porque, gente, sério, a minha cabeça estava borbulhando de ideia e eu realmente tive que parar e me concentrar. E antes de qualquer decisão, eu resolvi começar a cortar elementos que eu com certeza ia usar nesse journal. Esses outros 2 cards falam sobre filmes que você assistiu durante o ano e livros que você leu durante o ano. E eu gostei bastante da ideia. Normalmente eu nunca coloco os nomes e aí eu nunca sei quando que eu li o livro, se faz muito tempo ou não. Eu achei bem legal, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Vamos ver se eu vou conseguir manter e preencher ele bonitinho. Para essa capa traseira, eu resolvi fazer meio que um memorial, digamos assim, do workshop, porque foi super divertido. Foi o meu primeiro workshop de colagem e eu confesso para vocês que isso só me deu vontade de fazer mais coisas ainda, inclusive atividades manuais no geral. Second guess me, live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream, live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. Eu tava estruturando essa página mais ou menos do jeitinho que eu queria, porém chegou uma hora que aquela parte criatividade não tava me agradando tanto. E aí eu fui tentando rebuscar, fui tentando criar um formato diferente, colocar mais cor, mas mesmo assim, por algum motivo isso tava criando um ruído pra mim, tipo, eu tava olhando e eu não tava gostando. Então, a colagem é sensacional porque ela te permite sobrepor as coisas. Então, se você não gostou, tá tudo bem, é só você colar alguma coisa em cima e seguir a sua vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu peguei um papel que tava combinando ali com a ideia de verde e roxo e colei em cima e ficou super legal, ficou bem diferente do que eu tinha planejado. Mas é sobre isso, sabe? Você vai conhecendo e também se permitindo a fazer coisas que você não tava esperando. E só o fato de você saber que você pode simplesmente sobrepor um erro, que ele não vai borrar, ele não vai estragar de vez com o que você tá fazendo, dá uma tranquilidade tão grande, gente, sério. Parece que dá uma leveza, que tira um peso das suas costas. Eu amo. Nessa página, no final, eu resolvi deixar só a Polaroid, que eu tinha tirado com a Femingos, e eu pretendo escrever um papelzinho falando sobre o que foi e como isso foi importante pra mim. Então eu vou deixar esse espacinho livre no cantinho, mas eventualmente vai ter um papel com um bilhetinho ali. Então vamos para as próximas páginas. Basicamente eu resolvi usar mais 2 cards que estavam presentes no workshop. Um que fala sobre filmes assistidos em 2025 e outro que fala sobre a sua biblioteca de 2025.
Eu acho que os títulos já se subentendem sobre o que eles falam, mas basicamente filmes assistidos é pra você escrever quais filmes você assistiu durante o ano. Eu tô tentando pensar se eu vou colocar séries também, porque série é uma coisa que eu tô assistindo muito. Sinceramente, filme é uma coisa que eu prefiro ver no cinema do que em casa, porque daí no cinema você tem toda a imersão, tem todo o espaço, não sei, é uma coisa diferente. Eu prefiro assistir série em casa, porque é menor e você consegue cuidar melhor do tempo. E o filme, ele exige que você tire pelo menos 1h30, porque hoje em dia os filmes não são tão pequenos. Enfim, basicamente nesse card a gente tem a primeira coluna, que é pra falar da data, quando você assistiu o filme, no meio o título e no final tem um espaço para nota, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Eu coloquei um cookie ali porque tinha outra opção, que era ovo frito ou bolo, morango, mas eu acho que cookie combina mais. Como eu não tinha uma pipoca, eu achei que casou bem e entrou muito bem na paleta. Uma coisa que eu fiz para decidir como eu montaria o layout era prestar atenção na cor da página do fundo. Então, quando era amarelo, eu resolvi usar cores mais quentes para construir uma coisa mais confortável de assistir, sabe? Não era aquela coisa gélida do prata. E que, sinceramente, eu acho que combina muito bem com filmes e livros, esse ar mais amarelinho, esse ar mais envelhecido, não sei dizer para vocês, mas na minha cabeça faz todo sentido. Não sei se vocês repararam, mas uma coisa que eu tô fazendo a colagem inteira é basicamente pegando o elemento que eu quero e sambando com ele por cima pra ver exatamente aonde ele fica melhor. E eu acho que isso facilita muito as coisas, que você consegue visualizar ele em outros lugares. Tipo, ao invés de simplesmente colar no primeiro lugar que você olhar. Dá uma testada, olha, leva pra um canto, leva pro outro, tenta pensar, tipo, se eu cortar uma parte dele, encaixar uma parte aqui e outra parte ali. Às vezes isso que deixa a sua colagem extremamente divertida. Uma coisa que eu fiz e não deu muito certo foi escrever enquanto a cola de baixo do papel ainda estava molhada, porque ela simplesmente abriu a caneta. Que vontade de chorar. Eu até cheguei a pensar em cobrir e colocar um outro adesivo em cima, mas aí eu respirei fundo e falei, não, eu dou conta, eu vou consertar isso, porque eu gostei muito do escrito e eu acho que faz todo sentido com a parte de livros. Gente, ficou assim, eu nem tô acreditando, eu acho que ficou muito melhor do que eu tava imaginando. Vamos começar pela parte interna, então. Eu já arrumei as coisas no bolsinho, já preenchi como vocês tinham visto aquela hora e ficou assim. Eu amei bastante essa página, as cores me encantam muito. Aqui na página de trás eu ainda vou colocar o textinho que eu tinha comentado, então eu ainda tenho que escrever ele, sabe? Então, assim, vai demorar um pouquinho, não sei quando que eu vou colocar. E a parte de filmes ficou uma graça, eu amei toda ela, super bonita, com esses adesivos que brilham. E eu acho que eu vou realmente começar a assistir mais filme pra preencher toda ela durante o ano. E na próxima página ficou a parte de livros, e eu gostei muito dos elementos, eu achei que super combinou o selo de flor, a chavinha, enfim, ficou uma graça. E agora eu tenho que lembrar de preencher ele conforme eu for lendo. Inclusive, eu acabei de lembrar que esse ano eu já li um livro, meu primeiro livro de 2025, A Parte que Falta. Pra quem não conhece, esse é um livro infantil, mas ele é super bonito, e a filosofia que ele traz, que é a questão de você não se incomodar com a parte que falta, e que às vezes, não necessariamente preenchendo ela, você vai estar satisfeito, gente, é sensacional.
É um livro super rápido de ler. Eu comprei esse na Amazon, foi 30 e alguma coisa. E assim, sinceramente, eu gosto muito dele. Mas se você conhecer alguém que tem, super empresta, porque é um livro realmente pra criança. Então tem pouco texto e é mais questão de você interpretar ele mesmo. Se você só ler, ele vai parecer um livro bobinho. Mas se você prestar atenção, você vai ver o que tá por trás. E é muito legal. E é claro que a nota dele não pode ser outra. Eu dei 10, porque eu gostei bastante das reflexões que ele trouxe, mesmo sendo um livro infantil. Gente, sério, filmes infantis, livros infantis, eu acho que eles pegam mais nos adultos do que de fato nas crianças. E o meu journal ficou assim. E, gente, sério, eu estou apaixonada. Eu não tava esperando, porque eu simplesmente fui fazendo e sentindo o fluxo das coisas. E eu estou apaixonada. Eu pretendo ainda baixar imagens de coisas que aconteceram nos meses dos meus anos para conseguir fazer as próximas páginas, mas isso fica para um próximo vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo divertido ao longo desse ano inteiro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Um beijo e tchau!